Economia. Economia. Agora a gente conversa com a nossa professora palestrante, economista, colunista, Ana Alves, e a gente vai falar de um assunto que é bem interessante. Até bem pouco tempo, muita gente queria ter um bem, queria comprar um carro, uma moto, uma casa, fazia um consórcio. E hoje, 2022, aí às portas de 2023, ainda compensa fazer um consórcio? Dá certo, Ana Alves, fazer consórcio ainda? Vale a pena? Ana Alves, bom dia. Bom dia. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Rita Damasceno. Primeiro, eu queria saber como é que foram os gastos com os presentes de Natal. Todos seguiram minha orientação? Todos disciplinados, Todos. Nada de exagero. Não exagerei, só na comida mesmo. No dinheiro eu economizei. Não sei porque eu não estou acreditando. Economizamos, seguramos a grana para pagar o que vem agora no mês de janeiro. Sobrar bastante para 2023, É né? verdade, tem muita taxa, muito imposto, tem tudo que vem por aí. E você, segurou também o bolso, Ana Alves? Segurou também? Sim, vou gastar tudo agora no Réveillon. Eita, vai aproveitar as festas aí de Réveillon. Ana, essa questão do consórcio, havia uma moda muito grande, né? Houve uma época que era uma febre o consórcio, todo mundo comprava carro, comprava casa, via consórcio, porque é uma modalidade diferente. O normal mesmo é você ficar devendo. Você compra o imóvel, faz um financiamento, fica devendo. No consórcio acontece exatamente o contrário. Você vai pagando sem receber o bem para receber depois. Vale a pena isso ainda hoje? Vale? Bom, ótimo exemplo. Então, na verdade, é interessante a gente saber um pouquinho sobre a origem do consórcio, né? Isso. O consórcio começou, para vocês terem uma ideia, na década de 60, uma época em que não existia muito crédito. Então, foi uma forma das pessoas conseguirem se organizar para, principalmente, comprar automóvel naquela época, né? E aí começou a ser regulamentado em 71, mas só em 2008 que, de fato, foi criada a lei dos consórcios, né? E passou a vigorar em fevereiro de 2009, onde começou a ter maiores garantias e segurança para quem está fazendo consórcio. Então, ele passou a ser regulamentado, controlado pelo Banco Central. Então, as empresas hoje que oferecem consórcios, elas têm que cumprir uma série de regras que dá algumas garantias ao consorciado. Mas a ideia básica do consórcio permanece, que é o quê? Na verdade, uma junção de pessoas, né? A gente chama de um autofinanciamento. Elas se reúnem para formar uma poupança conjunta e viabilizar, assim, a compra de um imóvel, de imóveis, de automóveis, né? Então, e ela é administrada pelo Banco Central. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas se unem, que a gente chama de grupos, né? Grupos de consórcio, e pagam parcelas periódicas, mensalmente, que vai permitir depois que você compre o seu bem ou serviço, né? Hoje tem até para estética, para viagem, para vários serviços, inclusive. E isso é interessante, que é uma modalidade bem brasileira, viu? É tipicamente brasileira. Então, são definidas cotas, né? E esse valor é dividido entre cada integrante que paga uma fração dessa cota. E aí você vai pagando esse consórcio mensalmente e a administradora sorteia parte desse fundo para um ou mais participantes comprarem esse item, né? Então, nesses casos, são os casos em que o consorciado pode ser contemplado, né, com a carta de crédito, ainda sem ter terminado o pagamento do próprio consórcio, ou ele pode também dar um lance, onde ele pode garantir ali ser contemplado através desse lance. Pois não, ser contemplado através desse lance. A pergunta é, vale a pena esse tipo de investimento e os riscos? Apesar do consórcio, eu vi, Ana, em determinados momentos da história do consórcio, consórcios que não cumpriram com as obrigações, que foram inclusive à falência, e houve uma série de problemas, pessoas que tinham comprado apartamento, ficaram sem apartamento, houve um momento muito difícil. Sim, é verdade. Na verdade, teve uma época em que isso aconteceu de fato, mas hoje as coisas estão bem mais seguras, até pelas regulamentações que existem. Então, a grande pergunta é, ainda vale a pena um consórcio? Existem alguns especialistas que comentam que não vale a pena. Eu digo o seguinte, Tom e Ritinha, depende muito da perspectiva que você tem, ou o que você espera de um consórcio.
A gente não chama o consórcio de um investimento, porque se você for comparar um investimento, você ia colocando um dinheiro mensal e você tem uma rentabilidade. O consórcio, especificamente, é uma forma de poupança para você que tem o objetivo de adquirir um bem, né, no futuro, já que você vai fazer isso de uma forma praticamente sem juros. Como o exemplo que você deu no início, Tom Barros, vamos dizer que eu quero comprar um imóvel. Então, eu não tenho dinheiro. E aí eu vou fazer um financiamento. Aí eu tenho o imóvel, vou, de repente, começar a utilizar o imóvel, mas vou pagar parceladamente com muitos juros. O consórcio é o seguinte: você, se não tem necessidade do bem nesse momento, é uma forma de você se organizar e pagando mensalmente, né, sem juros praticamente. Você tem uma taxa de administração, porque existe um órgão que administra esse consórcio, e você pode ser contemplado antes de terminar de pagar, você pode ter um recurso e dar um lance, você pode quitar esse consórcio e já ficar com o bem. Então, o objetivo maior de obter o bem, né, de uma forma organizada financeiramente, que de outra forma você não conseguiria, o consórcio vale muito a pena. Mas ele não é uma fonte de investimento com ideia de rentabilidade, ok? Ok. Nessa questão de formulação, por exemplo, de grupos, há uma diminuição do valor do bem a ser adquirido, há? Como assim? Por exemplo, eu vou querer comprar um imóvel, um apartamento. Aí articula um grupo que é o grupo do consórcio. Esse valor pode diminuir dependendo do número de participantes do grupo? O valor do bem? Na verdade, o valor do bem em si não reduz. O que pode acontecer é uma negociação, né, com o vendedor que permita que isso acabe se tornando um valor menor, na medida em que o proprietário tenha a certeza de que vai estar recebendo. Muito cuidado também, então, com essas organizações de grupos, né? Porque existem, sim, alguns grupos que se organizam para determinado objetivo, mas não tem uma administradora por trás e, assim, acaba não sendo regulamentado por essa lei, Isso, que dá as garantias jurídicas para quem participa. Me diga uma coisa, com relação ao cálculo do imóvel. Por exemplo, eu vou fazer aqui comprar um carro. Quero comprar um carro, não tenho dinheiro no momento, aí eu vou me planejar e vou comprar através de um consórcio. Quando eu faço o contrato, o valor do carro é um. Quando eu terminar de pagar, o valor do carro é outro. Tem alguma relação ou correlação uma coisa com a outra? Tem? Muito bom, Tom. Ótima pergunta. O que acontece? Hoje eu vou comprar, vamos dizer, um carro 2023, né? Determina uma marca lá, carro 2023, e entra no consórcio, isso, certo? Então, esse bem tem um valor hoje, isso, certo? Obviamente, se você faz um consórcio de 3 anos, você não vai estar ainda pegando um automóvel 2023. Isso. Você vai pegar um automóvel zero, na época que você for contemplado. Isso. Certo? Então, terminar o consórcio. Então, a vantagem do consórcio é essa. O bem, ele se mantém valorizado, né? Você vai estar sempre adquirindo um valor atualizado do bem. Entendi. Isso é muito importante. Agora, Ana Alves, a gente sempre está alertando a população com relação aos golpes. Qualquer transação financeira, qualquer investimento, é importante que a pessoa tenha aí cuidado para não cair em nenhum tipo de golpe. Com relação ao consórcio, a pessoa deseja fazer um consórcio. Qual o primeiro passo? Ela deve procurar já instituições financeiras conhecidas, tem que fazer alguma pesquisa. Qual o primeiro passo se eu decido fazer um consórcio? Existe a Associação Brasileira de Consórcios, né, que regulamenta e ajuda o Banco Central, porque o Banco Central audita essas empresas que fazem isso. Então, é sempre muito bom pesquisar. Na verdade, quando você vai aderir, né, fazer a adesão a um consórcio, você tem que assinar um contrato onde lá tem tudo bem especificado. Qual é o bem, valor, prazo, né, número de parcelas, todas as regras. Então, é importante verificar se essa empresa que está te oferecendo consórcio, ela realmente está ligada ao Banco Central ou se ela está ali regulamentada. Muitos bancos fazem os consórcios, né? Normalmente os consórcios que são feitos através de bancos, eles são mais seguros, até porque tem a questão da própria credibilidade do banco. Mas, muito boa pergunta, Ritinha. Na verdade, é importante a gente identificar e ter cuidado. O segredo é sempre o mesmo.
não passar seus dados, né, todos os seus dados, e conseguir analisar, ou pedir a ajuda de alguém para analisar o que é esse contrato, se existe. Faz uma pequena busca na internet, né? Existe aquele site Reclame Aqui, que é muito bom também para a gente saber alguns históricos das empresas. Vale muito a pena você pesquisar antes de realizar esse consórcio. Não esquecendo que não é um investimento. Então, não é interessante que você também coloque um dinheiro para depois retirar, sem retirar o bem. E por falar nisso, Ana, eu convido o nosso ouvinte, telespectador, a acessar comigo diariodonordeste.com.br, já que estamos falando de consórcio, tem uma matéria aqui que fala o seguinte: relatório do Banco Central mostra que brasileiros têm mais de 2 bilhões de reais esquecidos em consórcios. Mostrar aqui, meu diretor. Então, tem dinheiro esquecido aí com relação aos consórcios. A que se refere aí esses valores esquecidos, Ana? Você poderia explicar aqui para o nosso ouvinte telespectador que talvez até tenha algum dinheiro esquecido e nem saiba como fazer para receber. Exatamente. Essa matéria aí é bem interessante porque é bastante dinheiro, né? E a gente nunca acha que dinheiro perdido em consórcio, né? Esquecido, como assim, né? Então, vamos lá esclarecer. Na verdade, hoje a gente tem vários tipos de consórcio, né? A gente tem para automóvel, veículo comercial, máquinas agrícolas, moto, estética, viagem, como eu disse. Então, se você tem um consórcio e às vezes você foi contemplado, é importante, mesmo depois que você retire essa sua carta de crédito e faça o seu serviço ou compre o seu bem, você verifique se ainda ficou algum resquício de recurso lá. Porque muitas vezes o que são esses dinheiros esquecidos? São rendimentos que estão vindo ainda do próprio grupo, né? São valores que são ajustados ao longo desse período, porque a contagem continua permanecendo. Então, às vezes, uma atualização monetária, uma atualização do bem, do valor do bem, e você ainda continua tendo aquele recurso. Então, vale a pena sim. Você só retirar a sua carta de crédito, né, ou quando termina o consórcio, não significa que você não tem mais recurso. O que é uma boa notícia, não é, Ritinha? Com certeza, viu, Ana? E como é que a pessoa faz para consultar se tem aí algum valor esquecido com relação a um consórcio? Ela tem que procurar a empresa, a instituição que ela fez esse consórcio? Exatamente. Então, hoje, todas as instituições que fazem o consórcio, normalmente elas têm, inclusive, né, obviamente, a central de atendimento, mas tem também algum atendimento online onde você consegue consultar o seu próprio consórcio. Mas vale a pena. Então, você tem que buscar o quê? A empresa de onde você fez o consórcio ou o banco e procurar informações sobre esse recurso e conseguir resgatar. É sempre interessante a gente ir atrás de algum recurso que possa ter sido esquecido, né? Então, você ouvinte telespectador que fez algum consórcio e tem dúvidas com relação a esses valores esquecidos, você acessa diariodonordeste.com.br, o caderno aí de negócios, e tem todos os detalhes aí sobre esse dinheiro, mais de 2 bilhões de reais esquecidos em consórcios. Mas voltando aqui ao assunto de se vale a pena ainda fazer um consórcio, Ana, então o consórcio valeria a pena para aquelas pessoas que não conseguem guardar dinheiro, por exemplo? Exatamente. Daí seria uma grande dica, né? As pessoas que têm dificuldade de ter essa disciplina, essa educação financeira, de organizar e guardar um recurso mensalmente, né? A gente faz isso através do consórcio, que vai ser administrado por um terceiro. Eu vou pagar uma taxa administrativa. Sim, é o preço de você não conseguir se organizar, não é verdade? Só que as grandes vantagens no consórcio são o quê? Você não tem que dar nenhuma entrada, né? Se você fosse financiar qualquer veículo, qualquer coisa, teria que dar uma entrada. Você começa já a participar dos sorteios mensais, então você pode, de fato, ter o seu bem antes de conseguir terminar o pagamento do consórcio, tem um risco baixo, né? E você tem um prazo fixo com parcelas determinadas e a garantia de ser auditado pelo Banco Central ajuda muito. Então, a orientação é, sim, se você tem um objetivo, estamos aí para 2023, vamos dizer que você quer um carro, um automóvel zero, no final do próximo ano, faça um consórcio que, de qualquer forma, você vai estar tendo um recurso ali para fazer isso, né? Obviamente que, em qualquer situação, você pode também resgatar esse valor, só que você perde um pouco do seu objetivo, e aí sim, se você for resgatar que não seja pelo bem, aí não é um bom investimento.
entendeu? Então, em termos de objetivo para você obter um bem em que vai estar no valor atualizado quando você comprar, o consórcio é a melhor saída, mas não como um investimento, esperando rendimentos. Sei. Com relação, por exemplo, Ana, a diferença é muito grande entre as empresas relativa à taxa de administração. Você pode ganhar mais aqui ou ali ou perder, dependendo da empresa que você escolhe? Sim, com certeza. Existe uma variação nessa taxa administrativa, mas também é muito importante, Tom, a gente ficar sempre atento, né? Eu sempre falo, não existe almoço grátis. Então, quando se fala que uma taxa de administração é muito baixa, né, fora do mercado, é bom pesquisar que empresa é essa. Sei. Porque o risco pode ser... Eu sei. Procurar empresa idônea, acima de tudo, não é? Exatamente, para reduzir nossos riscos, né? Nosso dinheiro já é tão cuidadoso, contado, né? A gente tem um sonho, um objetivo e pode acabar não se dando muito bem. Eu tenho visto, sabe, Ana Alves, é que os bancos, eles oferecem muito consórcio. Eu recebo aqui no meu celular oferecimento de consórcio dos grandes bancos, né? Todos os bancos que estão aí oferecendo consórcio, coisa que antigamente eu via mais com outras empresas privadas, não é? Os bancos estão investindo muito nessa parte operacional, né? Na verdade, os bancos, eles acabaram perdendo muitas formas de entrada de recurso, né? Então, o que acontece hoje é que eles precisam vender, de fato, alguns serviços para que consiga se manter e atingir suas metas. Então, realmente tem ocorrido isso. Grandes bancos estão oferecendo constantemente consórcios, mas é muito interessante porque é uma forma real de você ir pagando aos poucos, né? Aquela ideia nossa de, por exemplo, você fazer uma poupança, lembra que eu falo? É você tirar um valor mensal e guardar. Isso. Então, se a gente não consegue fazer isso, o consórcio é uma ótima saída, realmente para poder ter esse bem lá na frente. A tentação é menor de você tirar o dinheiro. É verdade. Ana Alves, muito obrigado pela participação. Uma passagem de ano maravilhosa aí para você e para toda a família. Vamos nos encontrar em 2023, se Deus quiser. E aproveitar também e agradecer a parceria nesse ano de 2022. As suas informações sempre ajudam e vão ajudar ainda muita gente aí que quer sair do vermelho, que quer organizar as finanças e quer aí conseguir juntar um dinheirinho, viu, Ana Alves? Feliz ano novo e a gente se encontra ano que vem. Eu que agradeço. Ótimo ano novo para todos da equipe. Para a Daniela, que está de férias, né? Gastando os milhões. Gastando milhões. Em 2023, realmente eu possa continuar contribuindo com a educação financeira de todos. Muito obrigada. Se Deus quiser. Um abraço, bom dia. São 5 horas da manhã. Aliás, 5 horas, 8 horas da manhã.